Gravar. Compartilhar no computador. Deixa eu ver o pessoal aqui na. A gente Hoje a gente vai conversar sobre a, a reconstrução do terço frontal do couro cabeludo e, e, e essa primeira reunião que a gente está fazendo depois que a gente vai fazer junto com o Celso e com a Thalita, que são os alunos do nosso Fellow anual, a gente vai a gente vai mostrar como que é a nossa metodologia de avaliação, a nossa metodologia de abordagem e como que a gente aplica todo o conhecimento teórico na nossa prática cirúrgica. A gente vai fazer uma coisa bem dinâmica, eu vou compartilhando e conversando junto com a Thalita e com o Celso as, as características do paciente, a forma como a gente avalia e a forma como a gente faz a cirurgia. E a gente quer fazer uma coisa um pouco informal para o Celso e para a Thalita também compartilhar toda a evolução que eles tiveram nesses últimos meses. A gente está no nosso nono, né? É o nosso nono módulo prático, né, Celso, né, Thalita? que a gente Isso. que a gente faz. O nosso formato do nosso Fellow esse ano são 12 meses com reuniões semanais e, e a gente tem uma vez por mês um encontro presencial de 3 dias, onde a gente faz avaliação ambulatorial dos pacientes e cirurgia, mão na massa. Tá? Uh, Everybody, today we're gonna share our fellow our annual fellow program that we first started this year in our clinic, and we're gonna share with Dr. Celso and the Dr. Talita all the experience that they had. Along this year, we already had 9 meetings, practical meetings, and we have weekly scientific meetings where I perform some classes about the clinical and the theoretical part of the hair transplantation surgery. And we have once a month, 3 days at the Sauer Clinic here in Rio de Janeiro. We have the hands-on part where we evaluate patients and we perform our surgeries. Então, gente, só para quem está chegando agora, eu vou pedir para deixar o áudio no mudo e só explicar o formato da nossa apresentação, que a gente tem alguns convidados de fora do Brasil assistindo a reunião e a gente vai fazer a reunião em português e em inglês, só para vocês entenderem um pouco essa dinâmica, que vocês assistirem eu falando em inglês, essa é a razão. Então, vamos lá. Então, o nosso primeiro paciente que a gente operou na parte prática do nosso curso, nosso fellow, foi um caso que eu acredito ser importante para a gente começar a abordar, tanto por causa da causa, quanto para o tipo de cirurgia. Aí eu vou pedir para os colegas mutarem o áudio, tá? Quem tiver com o áudio ligado, eu vou pedir para mutar. Eu não estou conseguindo mutar aqui do interromper. Tá, tá. Então vamos lá. Então a gente
tem esse paciente que ele tem 32 anos, ele refere um aumento da testa e uma rarefação do terço frontal do couro cabeludo. Ele não tem nenhuma comorbidade, ele não tem nenhum histórico familiar de alopécia, e vou dar aqui um close com o cabelo molhado. Essa é a principal queixa dele. Well, this patient, he complained about hair thinning at the frontal third of the. O Said não está ouvindo. Gente, vocês me ouvem? Sim, tá funcionando. Sim, sim. Ok. Então, and he complains about the thinning of the hair and the elongation of the forehead. He has no medical issues, no prior surgeries, no allergies, no medication. He is a 30-year-old patient, and he has no family history of alopecia. And this is he complains about this part of his head. Então aqui, gente, a queixa maior dele é essa, principalmente quando o cabelo dele está molhado, suado, e também essa região aqui que está incomodando ele. Então, fomos fazer aqui a tricoscopia dele, e essa tricoscopia ela corresponde a essa região aqui, olha. E eu gostaria de perguntar para o Celso, para a Thalita, quais os achados e o que chama a atenção aqui nessa tricoscopia dele. Celso, Thalita, o que vocês entendem aí dessa tricoscopia? Boa noite, pessoal. Bom, sobre rapidinho, acho que o Celso, o áudio dele tá bloqueado, doutor Leonardo, acho que ele tá com dificuldade em Eu tô falar. pedindo ele ativar o som aqui, mas eu acho que ele não está conseguindo. Bom, nessa tricoscopia, o que a gente pode perceber nessa região que doutor Leonardo mostrou é que primeira coisa que a gente tem que ver é a pele do paciente naquela região. Então, é uma pele que apresenta um fotodano, então a gente vê que tem uma exposição solar naquela região demarcada. Depois a gente tem que notar como que está a aparência dos fios. Então a gente vê que tem uma irregularidade do diâmetro da haste do cabelo. A gente tem alguns fios mais finos nessa região. A gente tem a maioria dos fios aí são únicos, né? A gente não vê ossos foliculares apresentando 2, 3 folículos. Então são fios finos e apenas um fio saindo. Outra coisa que a gente observa também é que não tem uma descamação na região, que é importante também, e não existe presença de vasos também, que significa alguma patologia importante, por exemplo, uma alopecia cicatricial. Perfeito. Então, quando a gente vai avaliar, né, deixa eu só voltar aqui, essa região aí que a Thalita descreveu bem, a gente tem que observar exatamente esses critérios de descrição da tricoscopia, que é uma coisa que a gente reforça muito aqui no Fellow, é que a tricoscopia ele é um exame complementar muito importante
a ponto eu gosto muito da frase de um cirurgião belga, o Christian Bizanga, que ele fala o seguinte, que o tricoscópio é o estetoscópio do cirurgião capilar. Do mesmo jeito que um cardiologista não pode examinar, se ele não tiver um estetoscópio, o exame físico dele vai ser incompleto, né? Então, a Thalita frisou bem. Quais são basicamente os itens que a gente sempre tem que observar numa tricoscopia? Os orifícios foliculares, a gente precisa saber se eles estão preenchidos ou não por haste capilar, se essa haste capilar possui alguma alteração patológica. Outro item que a gente tem que observar é a superfície interfolicular. Como ela falou bem, a gente tem uma superfície interfolicular sem descamação, mas tem fotodano, o que já chama a atenção que a cobertura capilar nessa região já está comprometida e não consegue mais cobrir a passagem da radiação ultravioleta. Um outro item que a gente tem que observar são a presença de vasos patológicos ou não, que algumas patologias vão. Essa presença de vasos é importante para o diagnóstico. E também a questão dos pontos, onde a gente vê quando a gente tem um orifício folicular sem a haste capilar, ele pode apresentar alguns pontos, como pontos pretos, pontos vermelhos, amarelos, pontos brancos, que cada um desses itens vai significar alguma alteração e vai guiar a gente no diagnóstico. É, é, Agora eu vou falar em inglês, tá, gente? Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem. Here we are, Dr. Talita described the trachoscopy of this patient that the trachoscopy represents this area. So we have to check some items during the trachoscopy, just like the surface between the hair follicles. In this area, she pointed out that there's a photo damage. Also, the follicular openings, if the follicular opening is filled with hair shafts, or if there's no hair shaft, we have to check if there are some dots. And there are many dots that may represent some disease. Here we don't have any dots. All the hair follicles, they are filled with hair shafts. We also have here some white dots that they may represent opening of the eccrine glands. Another issue that we have to evaluate are the presence of descamation in the surface of the skin between the hair follicles, and also the presence of abnormal vessels. So we don't have this here. And então, Thalita, Celso, rapaz, o Celso, o seu áudio, eu tô pedindo aqui para você. Boa noite, agora deu certo, Léo, tá Agora tudo deu certo. certo? Eu Ah, saí, então entrei. beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Ô Celso, me diz uma coisa, com esses achados que a Thalita descreveu, você consegue guiar um diagnóstico para essa área da tricoscopia? A gente já pode, com esse que a gente viu, a gente consegue pensar num quadro de uma alopecia androgenética, que eu acho que é a nossa principal hipótese para esse caso, visto os achados que a gente teve. Beleza. E é importante a gente entender que de tudo que a Thalita falou, um fator importante que é considerado assim um sinal muito quase que patognomônico da alopecia androgenética na tricoscopia, que é a anisotricose, que é essa diferença na espessura das hastes capilares. Correto, Celso? Correto, Thalita? Correto. Então, beleza. Então, por que é importante a gente já definir no local da queixa do paciente o diagnóstico? Porque a partir do diagnóstico a gente vai poder saber se esse paciente tem uma patologia, uma alopecia que a gente pode tratar com cirurgia ou não. Correto?
We are here talking about the importance of the diagnosis under the trachoscopy, and there is a very important sign that Thalita pointed here in this trachoscopy field, that there is the anisotrichosis that represents the difference of the thickness of each hair graft. So there's a heterogeneity. There are many different hair shaft thickness, and this is a very indicative sign of androgenetic alopecia. And the importance of the trachoscopy in the alopecia, the area that the patient complains, is to establish a diagnosis that if we can treat this alopecia with hair transplant or not. So let's move on to the next slide. Então vamos para o próximo slide, aonde quando a gente tem a gente vai avaliar um paciente, a gente avalia a área que ele se queixa, mas a gente precisa também avaliar uma área que o cabelo esteja, a princípio, normal, onde ele não tem queixa. E, principalmente, quando a gente identifica uma área de alopecia androgenética, a gente já tem que procurar nas chamadas áreas doadoras ou na região lateral e posterior do couro cabeludo, a gente tem que buscar, fazer a tricoscopia nessa área e identificar como que ela é. Então, nesse achado aqui, Celso, você consegue descrever para a gente os achados importantes que a gente tem nesse campo de tricoscopia? Perfeito. Esse paciente a gente vê uma pele sã, sem áreas de fotodano, como a gente viu previamente, né? A gente vê homogeneidade dos fios, as hastes capilares têm espessuras semelhantes, os fios, unidades foliculares com saída de 2, 3, até 4 fios a gente consegue ver. A gente não encontra quadro de descamação perifolicular ou interfolicular, uma área que a gente vê como uma área saudável, assim, achados de miniaturização ou quadros semelhantes igual a gente viu anteriormente. Perfeito. Então, você, com essa descrição dessa tricoscopia, a gente pode considerar que você descreveu uma área normal, uma área capilar normal, correto? Correto. Okay, so Dr. Celso described this trachoscopy field that represents the back part of the head, and it's important to identify areas when we have a patient with complaint of androgenetic alopecia. We have to look for areas with normal hair. And we found this, according to this description that Dr. Celso just made, that we have a normal area in the back and lateral part of the head. So this is important because with these findings, we can do the indication of the hair transplant. Então, gente, com um achado desse, onde a gente tem uma área de alopecia androgenética, uma área receptora, uma área de queixa pela alopecia androgenética, e uma área normal, a gente pode, a princípio, indicar o transplante capilar. O que poderia contraindicar o transplante capilar seriam duas questões que a gente conversa muito no fellow, que seria uma contraindicação do quadro clínico do paciente, caso ele tenha alguma patologia ou ele tenha que usar esteja em uso de alguma medicação que o impeça de ser submetido ao transplante, ou no caso dele ter algum problema emocional psicológico, onde ele não entenda os limites ou ele não tenha capacidade de cuidar do pós-operatório do paciente, ou não seja um paciente emocionalmente estável. So with this finding, we can perform a hair transplant in this patient, but the only thing that may contraindicate this procedure would be a clinical issue or a psychology or emotional
issue that we can not perform, but it's not the case of this patient. Então, gente, vamos fazer a tricoscopia de outras áreas. Então, aqui, a gente está fazendo a tricoscopia já dessa área mais no final das entradas, no começo aqui na parte posterior do terço frontal do couro cabeludo. Thalita, o que você identifica nesses achados aqui que é um pouco diferente dessa região aqui, que foi o primeiro campo de tricoscopia que a gente avaliou? É uma região que tem características um pouco semelhantes com a outra região, mas o que a gente consegue diferenciar é que a gente vê fios um pouco mais densos, né? Então, a gente já consegue ver alguns ossos foliculares, saem 2 fios, mas mesmo assim a gente encontra uma anisotricose. A gente vê fios miniaturizados e a gente vê, né, fios ainda que não sofreram essa miniaturização. A gente também pode perceber que é uma área tem um leve fotodano, mas não é tão intenso como a região que está mais calva. Então, é uma área que está um pouco mais preservada. Então, seria uma área intermediária no avanço da alopecia androgenética, onde essa região que você descreveu primeiro já seria uma região terminal do processo da alopecia androgenética, com bastante fios miniaturizados, né? Exatamente. E essa área aqui seria essa área que ela seria uma área intermediária. A importância da gente identificar essas áreas intermediárias é que quando a gente fica muitas das vezes na dúvida se vale a pena a gente transplantar folículos, a gente vai considerar essas áreas intermediárias como área receptora ou não, entendeu? Então, é importante que a gente identifique e a gente tome a decisão se a gente vai operar ou não, porque a gente vai conversar isso numa outra reunião, que existem as áreas chamadas de atriquia focal, onde você tem áreas com folículos miniaturizados, como, por exemplo, se a gente raspar o cabelo desse paciente, o que a gente vai identificar? A gente tem aqui um folículo que miniaturizou aqui, tem outros aqui, mas a gente ainda tem folículos de espessura intermediária e folículos com espessura de pelo terminal. Então, nessas áreas aqui onde o folículo miniaturizou, a gente pode fazer um transplante, mas a gente tem que ter cuidado para não danificar esses folículos, que ainda são folículos terminais de uma espessura normal. A gente vai discutir isso um pouco mais em outras reuniões e também um pouco mais adiante nessa reunião de hoje. Lembrando que hoje a gente está conversando sobre análise pré-operatória, tá bom, gente? A análise pós-operatória a gente vai fazer semana que vem. So here we are talking about this area, this field of trachoscopy represents this area around here in the posterior part of the frontal third of the scalp. And what Dr. Thalita pointed is that it's an area of activity of androgenetic alopecia, but here we have hair shafts with more thickness, and we have less miniaturized hair follicles compared to this frontal area. So we can consider this intermediate area of androgenetic alopecia that it's evolving, it's going to miniaturize, but it still have normal hair. So when we perform a surgery, we can do a surgery in this area, but we have to take care to not damage the normal hair and put the hair follicles
in this area of focal atracheia. Então, agora vamos ver essa região aqui que corresponde a boa parte do mid-scalp desse paciente. Essa tricoscopia aqui, ela corresponde a essa área aqui, ó. Celso, o que chama atenção aqui nessa tricoscopia em relação à tricoscopia da área doadora e a área que você identificou como área normal? Celso, está aí, Celso? Ou apagou aqui o... A gente vê que é uma área que tem um pequeno, parece que tem uma miniaturização nessa região, tem alguns fios com uma espessura diferente em relação aos demais fios, é isso que me chama mais atenção. Ô, Celso, acho que não está saindo o seu áudio. Acho que... Aqui eu escutei, doutor Leonardo, ele Aham. falando. Ele começou Aham. falando, né, que ele vê umas áreas de miniaturização, mas o interessante dessa área é o seguinte: qual é a importância da gente entender o que está acontecendo aqui? A olho nu, a gente não vê uma área miniaturizada, porque essa massa capilar que está aqui no mid-scalp dele e na região daqui posterior da coroa, que eu estou assinalando aqui com a linha amarela, a gente não considera, a olho nu não é uma área de alopecia androgenética, certo? Mas quando a gente bota o microscópio, a gente vê uma discreta anisotricose em alguns fios miniaturizados, apesar da maioria dos folículos terem 2 fios e ter uma espessura normal. Então, quando a gente avalia as áreas de alopecia androgenética, a gente tem que avaliar todo o couro cabeludo. Por quê? Essa área aqui, ela não é uma área para você fazer um transplante nesse momento, mas é importante você mostrar para o seu paciente que ele vai apresentar calvície no futuro nessas áreas. E é nesse momento que a gente tem que frisar a importância do tratamento clínico. Porque uma vez que a gente venha a operar, por exemplo, essa área aqui, daqui a alguns anos, ele vai ter que operar essas outras áreas. Se ele fizer o tratamento clínico, ele vai postergar essa necessidade. Então, é nesse momento que a gente monta um plano de tratamento de longo prazo para o paciente e a gente vai mostrar para ele a importância dele entender que a cirurgia não é a cura da calvície, ela não vai parar a calvície e ele vai ter que fazer outras cirurgias no futuro. Enquanto ele fizer o tratamento clínico, a necessidade da cirurgia vai ser adiada. Mas aqui a gente já vê atividade da alopecia androgenética a nível microscópico, o que a gente não vê a nível macroscópico. Foi isso, Celso? É isso, Thalita? Isso mesmo. Isso, perfeito. É porque saiu o seu áudio, Celso. Eu não sei o que houve, eu acho que deu Eu uma estou tendo uns falhada. problemas aqui de áudio, mas perfeito, eu vou melhorar um pouquinho aqui. Beleza. So, in this slide, what we are pointing here, this trichoscopy represents a trichoscopy of the mid-scalp. And the importance of this trichoscopy is to understand that although we see a good thickness of hair with the naked eye, when we perform the trichoscopy, we can see this anisotrichosis, some vellus hair, miniaturized hairs, between normal hairs. So in this moment, we have to point to our patient that although we don't see baldness in this area, in the mid-scalp, the patient must understand that there's a microscopic findings that shows the diagnosis of androgenetic alopecia in this area, and he must treat this area to slow down the velocity of the progression of the baldness. And if we perform a surgery in this area, it doesn't mean that this area is protected. He must protect this area with the medical treatment. So at this moment, we have, when we perform the trichoscopy, we have to examine the whole scalp
and show the patient a treatment plan and to make him understand how his baldness will progress and how to do the proper treatment. Então, vamos lá. E aqui a gente tem um achado interessante. Celso, me fala aí, o que que a gente tem de interessante nesse achado aqui que a gente vê nessa região aqui, ó. Essa tricoscopia é dessa área aqui, ó. A gente tem uma área linear, acrômica, né, normotrófica, provavelmente resultado um quadro de uma cicatriz, né, não lembro se ele tinha feito algum procedimento nele nessa parte, eu não lembro sobre isso daí, além dessa área de foto, mas o que me chamou mais atenção é essa área linear acrômica que a gente vê. E com ausência de folículos, né? Exato, uma destruição, né? Não tem folículo aqui nessa área aqui. Então, e qual que seria o diagnóstico dessa área aqui? Qual o diagnóstico que você chegaria, além da alopecia androgenética, em volta, né, dessa área? Cicatricial, né? E aí seria primária ou secundária? Secundária. Perfeito. Secundária. Esse paciente, ele parece que a gente achou isso, né? A gente identificou essa cicatriz e parece que ele parece que na infância ele cortou a cabeça, teve um trauma, mas é algo que ele não se lembra também. Então, quando a gente vê uma área, o Celso ele assinalou bem, uma área linear, é uma lesão linear, acrômica, ou seja, não tem pigmentação, e normotrófica. O que quer dizer isso? Que a espessura, a altura da cicatriz é no mesmo nível da pele em volta. Por quê? Se a gente tem uma cicatriz hipotrófica, significa que a cicatriz, a superfície dela está abaixo da pele normal. Por favor, alguém desliga o áudio, por favor. Alexa, desliga o áudio, por favor. Casa e apartamento. Tá, parece que ela desligou. Obrigado. Então, quando a gente chega aqui, quando a gente tem uma cicatriz que ela tem a superfície dela está abaixo da superfície da pele circunjacente, a gente chama de cicatriz hipotrófica. E quando a cicatriz ela tem uma espessura maior do que a pele, a cicatriz, a superfície dela é maior, está mais alto que a pele circunjacente, a pele normal em volta, a gente chama de cicatriz hipertrófica. Isso tem algumas implicações na indicação e no preparo pré-transplante de cicatriz, porque se você tem uma cicatriz hipotrófica, você tem que avaliar bem o subcutâneo dessa região, porque pode ser que esse subcutâneo ele não tenha uma espessura adequada para receber o enxerto. E aí você precisa fazer algum tratamento, lipoenxertia, enfim, aí vai depender do caso, para melhorar essa espessura. E quando você tem o oposto, às vezes você pode fazer algum procedimento para diminuir a espessura da cicatriz, tornar a cicatriz hipertrófica numa hipotrófica, uma normotrófica, e depois você fazer o transplante. Sabendo que cicatrizes são áreas com menor vascularização, a gente precisa ter um cuidado e um preparo para fazer o transplante nessas áreas. E também uma outra situação de cicatrizes hipertróficas, a gente tem que tomar cuidado com o queloide, para a gente ter cuidado para não operar áreas com proliferação de tecido cicatricial. So in this area, Dr. Celso pointed the presence of a lesion that is linear, acromic, and normotrophic that represents this area without hair follicles. So this patient, he does not remember very well, but there's a history of trauma during his childhood. And Dr. Celso described a scar that has no hair, so it's a cicatricial alopecia, secondary cicatricial alopecia, and we have to do a proper evaluation when it has
hypotrophic surface, when the surface is below the surface of the normal skin around the scar, or you can have hypertrophic tissue where the scar has a thickness that is above the level of the normal hair, the normal skin around the scar. So we have to check. It's important to do this evaluation because when you have a scar, you have to check if there's a proper subcutaneous tissue. Otherwise, we cannot perform a hair transplant. So if you have hypertrophic tissue under the skin, we can perform some surgeries to enhance the skin in this area. Or when you have a hypertrophic scar, you can do some procedure to make the scar with less thickness. And we also have to take care to not perform a hair transplant on a keloid scar. So we do so in this first part of the evaluation of the patient is very, very, very important. So we have to find first the diagnosis. Second, we have to check if the patient has a proper donor area, and we have to also to do evaluation of all the scalp to do the proper diagnosis and plan a proper treatment, a long-term treatment for this patient. Então, gente, essa primeira parte é fundamental para nossa avaliação, para a gente indicar a cirurgia. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico, avaliar a área doadora, avaliar o couro cabeludo como um todo para achar outros problemas. Esse caso, ele tinha uma alopecia cicatricial numa cicatriz linear no terço frontal. É importante a gente avaliar isso, porque, por exemplo, se você tem cicatrizes, a gente precisa avaliar a integridade da calota craniana, porque às vezes debaixo de uma cicatriz você pode ter uma abertura, uma falha óssea. Então, isso também é até um dos temas de cirurgia de inserção clínica que a gente tem. E a gente tem que avaliar como um todo essa região do couro cabeludo, tá? Então, aqui a gente raspou a cabeça do paciente e essa vai ser a nossa área receptora. Deixa eu pegar aqui, tá. Isso aqui vai ser a nossa área receptora. Então, baseado, Thalita, na forma como a gente aborda aqui na Clínica Sauer, no Sauer Academy, área receptora de alopecia androgenética, a gente tem o conceito de unidades e subunidades estéticas do couro cabeludo. E eu gostaria que você descrevesse qual é essa unidade estética e quais os parâmetros que a gente usa para definir essa área receptora e essa unidade estética. Bom, a área receptora desse paciente, a gente definiu que iríamos fazer o terço frontal para essa região que a gente delimitou e como que a gente faz essa marcação. A linha anterior, que é a primeira, o limite da fronte, primeiro avalia o músculo do paciente. Então, a linha, ela vem mais ou menos 1 centímetro atrás do limite. A gente vê aí
E aí a gente traça uma linha exatamente no tragus e a gente vem exatamente na região parietal do couro cabeludo e é aqui que a gente traça a linha posterior do nosso limite frontal. Exatamente. Então, com isso, a gente delimita a área que a gente vai fazer a nossa cobertura. E, ô Celso, quando a gente... Aqui eu vou mostrar só o detalhe que a Thalita falou aqui, do músculo frontal, que a gente gosta de usar o músculo frontal como o parâmetro para a linha capilar. A gente não traça nada padronizado, a gente usa a própria anatomia, que é um princípio de cirurgia plástica reconstrutora, a gente utilizar parâmetros anatômicos e acidentes anatômicos do próprio paciente para a gente definir. So here, Dr. Thalita described the recipient area that we're going to perform this patient. Here in our clinic, we like to do the reconstruction based on not only in areas of alopecia, but we use reconstructive surgery, plastic surgery principle of reconstructing the aesthetic unit. So we have this frontal third of the scalp. So we have the posterior border that it's delineated by a intertragal line that connects in the coronal plane the bilateral tragus in this area. The frontal boundary is the frontal muscle. In this patient has this form. And the lateral boundary is the area of that connects the parietal to the temporal crest around here. So, and here we ask the patient to do the elevation of the brow so we can delineate the shape of the frontal muscle. Ok. Celso, o que você consegue descrever para a gente o que a gente vê aqui esse desenho, essa marcação na área do couro cabeludo posterior? Nessa marcação, a gente consegue ver a demarcação do parque do pool, tá? De acordo com o que eles fizeram no trabalho deles, quanto à parte de demarcação da área doadora, essa linha horizontal na região do occipital do paciente, a demarcação do redemoinho, que a gente faz o ajuste para a gente ter um parâmetro de uma área doadora segura no paciente. Beleza. Então, aqui, olha, quando a gente vai delimitar, existem desde o início da cirurgia de transplante capilar, tem o Unger, ele foi um dos primeiros autores a falar sobre área doadora segura, ou seja, aonde que a gente vai encontrar folículos saudáveis como área doadora. E existem vários autores, várias formas de você delimitar a área doadora segura. Então, a gente, como o Celso mostrou, a gente tem aqui essa marcação, esses quadrados e retângulos são as medidas do Cole, John Cole, e a gente usa um outro parâmetro também para delimitar o limite superior da área doadora segura, o parâmetro do parque, que é o seguinte, você pega aqui o roda-moinho, traça uma linha e 6 centímetros abaixo dela, na linha média, você vai encontrar o limite superior da sua área doadora segura. Isso são parâmetros gerais, os trabalhos são feitos em diferentes populações, o Park fez em coreanos, o Cole em pacientes americanos, e é interessante essas marcações, esses parâmetros, mas o mais importante uma vez que você delimite sua área doadora, você tem que pegar o tricoscópio e avaliar
se tem miniaturização dentro da área que você delimitou como área doadora. Então, a gente tem que fazer uma avaliação macroscópica e microscópica para confirmar a marcação macroscópica. So, here in this picture, we can see our donor area. We use the John Cole design with the design of Dr. Park, where he defines the upper boundary of the safe donor area. So you have here the center of the whirlpool. You connect a line that intersect with the median line, a sagittal line, and 6 centimeters below this line, you have your upper boundary of your donor area in the occipital region. But during the history of the hair transplantation surgery, many surgeons, they create some parameters to define the safe donor area where you can find the health hair follicles to be transplanted to recipient area. But all these papers, scientific observation, are made in many different populations. So whatever you do to define your donor area, you have to use this macroscopic design, but you have to confirm with trichoscopy if there is normal hair inside of the area that you designed to be a safe donor area. So this is very important to avoid harvesting hair follicles that are not healthy. Tá. Então aqui a gente fez uma tricoscopia da área doadora na região occipital. E vou pedir para quem está aí com ativado, já achei que está. Então, a avaliação da área doadora microscópica é fundamental para a estratégia cirúrgica, aonde, dependendo de como é a anatomia histológica, a disposição e a distribuição dos folículos, vai influenciar na forma como a gente vai ajustar o nosso equipamento, na escolha do tipo de punch e do diâmetro de punch que nós vamos usar. E eu gostaria que a Thalita trouxesse aqui para a gente como ela classificaria essa área doadora, baseado naquilo que a gente conversa, baseado naquelas classificações do Robert True, do livro dele. Como que a gente faria a avaliação aí dessa área doadora, Thalita? Eu classificaria essa área doadora como uma área doadora complexa. Por quê? Porque aqui a gente nota pseudo-unidades foliculares. O que significa isso? A gente vê que tem vários folículos agrupados, mais ou menos na mesma região, juntos, mas cada um sai de um orifício separado. Apesar deles estarem bem próximos um do outro, eles saem de orifícios de istmos separados. Então, isso é uma pseudo-unidade folicular. E quando a gente encontra... Infundíbulo, que você quis dizer, né? Infundíbulos diferentes. Isso, do infundíbulo diferente. Ou do ósseo. É isso aí, ósseo. Eu achei que você falou istmo, desculpe. Eu falei istmo? Ah, deve ter falado mesmo. Não importa, não explicou bem o que é. O que ela está falando é assim, a gente tem grupos foliculares ou famílias foliculares, onde a gente tem folículos que saem de diferentes orifícios. Por exemplo, quando a gente vê esse daqui, a gente vê que tem uns 2 ou 3 folículos, fios, hastes capilares saindo de um mesmo orifício. Mas a maioria dos grupos foliculares aqui, os folículos, a haste capilar, saem de
ósteos individuais. Ô Celso, e o que a gente pode, com uma área doadora desse tipo, quais as formas de remoção que nós podemos fazer? A gente pode se valer de fazer a remoção total dessa família folicular no próprio no punch que a gente faz durante a retirada da extração, é, e depois, posteriormente, fazer essa separação dele ex vivo, né, fora do corpo do paciente, ou a gente pode fazer uso de punches menores e fazer uma separação diretamente na área doadora do paciente. Tá, então vamos lá, vamos esclarecer isso daí. Tudo vai depender de qual área receptora a gente vai trabalhar. Então, existe um princípio em cirurgia reconstrutora que é a gente usar semelhante para reconstruir semelhante. Então, por exemplo, se nós vamos reconstruir um mid-scalp ou uma coroa, a gente vai precisar de folículos com bastante fios, que é o normal dessa área, né? Então, a gente pode vir pegar um punch com um diâmetro maior, remover esses folículos para reconstruir áreas que necessitam de bastante fios e não tem a necessidade de ter um refinamento com fios, com folículos com fio, como é a região frontal. Então, a região frontal ela precisa de unidades foliculares, a hairline principalmente, a linha frontal, de unidades foliculares com um fio só. Então, a gente, através do ajuste do nosso material, a gente pode vir pegar um grupo, unidade ou família folicular com um punch maior e já colocar na área receptora, ou a gente pode pegar um punch menor e remover, fazer uma remoção parcial de família ou grupo folicular. Então, a gente pega um punchzinho menor, vem aqui, pega um folículo, ou então a gente pega um punchzinho maior e vem e remove 3, 4 folículos, né? Isso tudo vai depender da área receptora que a gente vai tratar. E o Celso chamou a atenção para uma coisa interessante. Quando a gente... Vamos raciocinar assim. Eu preciso pegar unidades foliculares com um fio para reconstruir a linha frontal. Eu posso fazer a remoção, já remover o folículo individualmente no couro cabeludo do paciente. Aí eu venho um punch pequeno, eu venho aqui, ó, pego um folículozinho, aí eu faço uma remoção parcial em vivo, in situ, em vivo. Ou eu posso pegar um punch maior, remover um grupo folicular com várias unidades foliculares, e no microscópio eu vou fazer a separação desses folículos. E aí eu vou fazer uma separação ex vivo ou extracorpórea. E isso é uma questão conceitual, que isso aí está na nomenclatura da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, que a gente pode fazer em vivo ou ex vivo a separação da unidade folicular. Lembrando que separação é uma coisa, lapidação é outra. Separação é quando eu separo um folículo de outro. A lapidação é quando eu removo tecidos em excesso de um folículo, independente da quantidade que ele tem. So in this area, we have to, it's important when we do the trichoscopy of the donor area is to get the information to do the proper adjustments of our punch and our hair follicles strategy. Here, as Dr. Talita showed us, we have a family or follicular groups with a lot of single hair follicles. And when we depend on the recipient area, we can perform a partial removal of these hair follicles, of this follicular group of or follicular family, or we can perform a total removal of follicular group or follicular family. For example, if I need to reconstruct the hairline, I will look for a partial removal of the follicular group, collecting single hair follicles. If we go to the mid-scalp or we go to the crown, we can remove
we can perform a total removal of hair follicles, follicular group, or follicular family to reconstruct the mid-scalp or the donor area. And when we do the partial removal, we can do it in vivo, where when we do the separation with a small punch in the direct in the donor area, or we can remove the follicular group and do the separation of the hair follicle ex vivo under the macroscope view. And this is the ex vivo separation is the concept of the follicular unit transplantation, FUT or FUSS, the strip surgery follicular unit. Só lembrando, gente, que a separação ex vivo extracorpórea é o conceito da cirurgia pela técnica FUT ou FUS, tá? É a separação extracorpórea. Aqui a gente vê a área doadora da região temporal, a área doadora da região parietal, aqui é a parietal, e a gente vê a área doadora, aqui é a temporal, parietal aqui, e aqui é a occipital. Então, a gente vê que a região occipital tem mais folículo, mais fios para doar. A gente sabe que não é uniforme a densidade e dos folículos na área doadora. Então, isso daqui a gente vai... a gente já está aí, vamos fazer 1 hora de apresentação. Eu vou deixar a parte operatória para a semana que vem, para a gente conversar. So we are now about 60 minutes of our meeting, and we are going to open for questions. Here we just showed the temporal, parietal, and occipital donor area to show the different quantity of hair follicles and hairs in the donor area that is not equal. It's different depending on the area. And next week, we're gonna talk about how we perform the surgery. And now we're gonna open to questions to discuss. Gente, a gente vai abrir agora para perguntas. Já tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Well, Said, in transition area, we can use bird because they have not sensitivity to... Sim, a gente pode fazer. Yes, we can do it. We can do it. That's good. The bird is very good to give density, and it's a very good donor area. We did not use in these patients, but we have some patients that we perform the bird donor area surgery, but not in this patient. So, tá. Agora, boa noite. Qual marcador usam para marcagem? Bruno, me explica melhor a sua pergunta. Você diz marcador é a caneta? Bruno Flores, ele fez aqui uma pergunta. Qual marcador usam para marcagem? Ah, a caneta? Eu vou mandar. É uma caneta. Ela é uma caneta cirúrgica que vende no Mercado Livre. Caneta cirúrgica estéreo que vem com uma canetinha. Depois eu te mando a marca. Com azul de metileno com marcação, marcador cirúrgico. Então vamos lá, gente. A gente está com quase 20 colegas aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Dr. Said from Iran, would you like to share your knowledge or opinion about anything that you think it's important to share with us?
Eu acho que não está saindo. Então, vamos lá. Eu costumo dizer, brincar que é o seguinte, né? Quando alguém apresenta alguma coisa, não tem dúvida, das duas, uma. Ou ninguém entendeu nada, ou esgotou o assunto. Eu acho que esgotar o assunto, esse assunto é muito grande, né? Para longe da gente, né, Celso, Thalita, esgotar, porque Nossa, cada Nossa, paciente sempre eu muito grande. falo, a gente vai sempre se eu falo. deixar. Se pergunta das dúvidas, eu falo, pode ficar tranquilo que eu vou ter várias. Ó, tem uma nova mensagem. Como faz a marcação de cole? Rapaz, o Bruno, essa marcação do cole, ela é uma medida. Tem alguns artigos, mas se você digitar no Google cole safe de seguro, né? Área doadora segura, safe donor area, e clicar em imagens, vai aparecer um template, que ali vai ter as medidas e os parâmetros anatômicos para fazer, entendeu? É um parâmetro fixo que ele não serve para todos os pacientes. Toda vez que você desenhar no paciente o template do colo, você tem que pegar o microscópio e avaliar para ver se não tá pegando uma área sem. Porque tem paciente que a área doadora é bem menor do que o template do colo, tá? Dr. Bruno asked how we designed the code template. I told him that it's designed with some measures, and this measure you can find in Google. Just type code safe donor area, and then you click on image there, and it will appear many templates with the measures and the anatomical parameters that we use to design the head of the patient. But I told Dr. Bruno that it's important to check with the trichoscope if the inside of the design there's unsafe donor area, or if you can find the miniaturized hair follicles, because some patient has a smaller area compared to the cold design. Isso é muito importante, gente, coletar da área doadora segura. Existem alguns macetes que a gente também usa, mas o principal que se eu pudesse usar como macete é o seguinte: raspa a cabeça do paciente uma semana antes da cirurgia. Uma semana depois você vai ver o cabelo que cresce, normalmente o cabelo que cresce na área com alopecia androgenética. Aí você já consegue ver, mas isso daí é muito difícil, você raspar a cabeça do paciente uma semana antes da cirurgia, né? Então, mas isso daí é uma dica que a gente acaba usando essa informação no pós-operatório. Uma semana depois da cirurgia, você pode ver a diferença de crescimento do folículo que não tem gene da alopecia androgenética para o cabelo que tem gene de alopecia androgenética. A espessura, o ritmo de crescimento, a velocidade de crescimento é diferente. Celso, Salita, tem mais alguma observação aí para fazer? Acho que é isso mesmo que você acabou de falar, doutor Leonardo, que assim, apesar dos parâmetros que a gente usa sempre, né, dessas marcações, algumas coisas é, já tem um formato pré-determinado, mas a gente sempre fica atento, né, dentro dessas marcações, se realmente é uma área segura, né, de ser transplantado, se essa área doadora não tem nenhuma outra doença secundária que não pode ser transplantado, assim como a área receptora também, a gente ficar atento a esses sinais, né? Nem todo paciente pode ser transplantado e queria relembrar mais uma vez a importância da tricoscopia dos pacientes, da gente conhecer e entender a tricoscopia e as doenças do couro cabeludo também antes da gente querer operar o paciente. Exatamente.
Isso daí é fundamental, o diagnóstico correto, o mapeamento correto da área receptora doadora e para a gente fazer um procedimento seguro, com durabilidade, né? E a gente tem que saber fazer a tricoscopia e a gente tem que saber descrever a tricoscopia como se a gente estivesse descrevendo uma tomografia, uma radiografia e um ultrassom. Existem os parâmetros básicos que a gente tem que descrever daquele campo que a gente está visualizando. Então, a descrição que você e o Celso fizeram está corretíssimo, porque só de você descrever a tricoscopia, você já sabe, já pode fechar diagnóstico. Entendeu? Igual quando a gente lê um laudo de ultrassom, um laudo de uma tomografia, um laudo de uma tricoscopia, ela é importante para a gente. Eu queria trazer aqui uma coisa que a gente faz muito, que é a nossa programação cirúrgica. Uma coisa que a gente fazia muito quando eu ia... Uma pergunta que o paciente faz muito, né? Doutor, vou precisar de quantos folículos? Então, a gente tem que ter uma previsão, né, de quanto que a gente vai colocar, quanto que a gente vai, que está planejando. Eu gosto de fazer fazer o desenho da área receptora e, em seguida, fazer esses quadrados com 1 centímetro e, a partir daí, eu vou ver quantos centímetros quadrados eu tenho de superfície. Em seguida, a gente vai definir uma densidade baseado na área doadora do paciente e baseado na área doadora do paciente, a gente vai saber se a gente vai ter ou não a quantidade que a gente quer. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui que esse paciente ele tem uma área receptora de 80 centímetros quadrados. Se eu quiser dar uma densidade de 30 folículos por centímetro quadrado, eu vou precisar de 2.400 folículos. Então, eu já sei o quanto que eu vou pegar e eu posso distribuir esses 2.400 folículos na área doadora do paciente sem me concentrar numa área e fazer uma alopécia focal, né? Então, se a gente fez nesse paciente, nós botamos uma média de 35 folículos por centímetro quadrado, que deu a gente coletou 2.800 folículos e a gente ainda pegou mais 200 folículos para fazer a hairline. Então, com isso, a gente tem uma programação do que a gente precisa, a gente tem meta, a gente tem uma distribuição homogênea e a gente faz uma cirurgia bem mais programada, com uma densidade mais homogênea e um resultado mais previsível. Here we are talking about how we do the program of our surgery. Here we define the recipient area. After we check the surface in centimeters, each square has 1 centimeter square here, and with this information we can calculate our goal of density. For example, if we want to do 30 hair follicles per square centimeter, we have 80 centimeters square centimeter. We're gonna have 2,400 hair grafts collected in the donor area. In this patient, we did 35 hair follicles per square centimeters with plus 200 single hair follicles to put in the hairline. And here with these numbers, we can preview and predict our goal in the donor area and our goal in the recipient area. And it's a way to do homogeneous density in the recipient area according to our hair follicles collected. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Já temos aí mais de 1 hora de reunião. Então, beleza, gente. Então, eu vou encerrar aqui a reunião. Amanhã a gente tem
Amanhã a gente tem cirurgia. Hoje a gente fez uma cirurgia. Oi, Eu Mônica. não, gente. É a dona Agatha. Ela chegou e levou logo ele lá. Acho que ela não está falando comigo, não. Então, vamos lá. Hoje a gente fez uma cirurgia interessante, né? Que a gente tirou 500 folículos, 450 ou 500 folículos, de uma área doadora de um paciente com uma alopecia cicatricial secundária com uma área doadora cabelo afro. Eu acho que ele é uma classificação tipo 3 da Lara Caicedo, que ela tem uma classificação de cabelo de curly hair. E aí a gente fez com manual, né, Celso, né, Thalita? E também com mamba. Foi bem difícil, né? Deu uma cansadinha. Hoje foi Bem puxado. difícil. Amanhã a gente vai fazer uma barba, reconstruir uma barba, tirar da cabeça e botar na barba. Aí a gente está planejando uns 2.000 folículos para cada lado. A gente vai fazer um lado de um dia, do outro lado do outro, para o Celso e a Thalita fazer com tranquilidade, calma. E Thalita e Celso, qual a diferença que vocês observam da Thalita e do Celso de março, quando vocês fizeram essa cirurgia, para a Thalita e o Celso de hoje? Muita diferença, nem compara. Você lembra daqueles Nem números que eu te passei? compara, Lembra dos números nem que eu passei de vocês? compara. Na primeira cirurgia, que foi essa do 30 Thiago, folículos que a gente que conseguia acabou tirar de suando. apresentar, a gente conseguiu tirar 30 folículos íntegros, e isso o doutor Leonardo pegando na nossa mão, orientando, pegando mesmo na mão, pegava na nossa mãozinha, fazia assim, e a gente ainda conseguia Geralmente. 30 folículos. É, Hoje a gente tem uma independência total. Ele fica supervisionando, claro, mas eu e o Celso, a gente faz a cirurgia independentes, né, Celso? A Muita gente, segurança, graças a com Deus. muita segurança, é muito diferente. Hoje a gente consegue tirar todos esses folículos aí que a gente está planejando tirar amanhã, o doutor Leonardo falou, com segurança, tranquilidade, é muito diferente. Nem eu tinha pensado tanto que eu evoluí nesse tempo. No começo tinha gente que queria desistir, né? E a gente falou que fica 4 horas para tirar 30 folículos. Nossa Senhora, quando começava até com os termos. Eu sou dermatologista, eu não sou cirurgiã. E aí, não era, né? Aquelas... E aí, quando começava a falar um monte de nomes de cirurgia, de material, de instrumento. Falava, meu Deus, é do zero mesmo que eu tô começando, eu não sei nada. E hoje, assim, parece que brotou na cabecinha, colocou na gavetinha. Mas isso é uma construção que vocês fizeram, porque, ao contrário do que a gente vê hoje aí no mercado, pessoas querendo vender curso de final de semana, a gente sabe que não é assim, né? Não tem como você, em um final de semana, dominar sequer o básico do transplante capilar. É importante que e também com relatos de outros colegas que fazem alguns cursos aí, de que vão tirando na cabeça do paciente sem orientação, sem cuidado, sem programação, sem consciência de como usar os instrumentos, de como fazer a cirurgia da forma correta, sem danificar o paciente, que é o que que eu friso muito, foi até o caso da cirurgia da semana do último módulo, que a gente tem que fazer uma cirurgia reconstrutora, né? De um transplante mal sucedido, aonde o médico hoje ele vai ter que se preparar para isso, para saber lidar com casos complicados e também não ter resultado e não danificar os seus pacientes. E isso daí é o que a gente faz aqui no nosso fellow, onde a gente recomenda. Eu fico muito feliz de ver vocês operando, dá um orgulho, igual o pai quando vê os filhos, né? Apesar de vocês serem mais novo que eu, não tenho idade ainda para ser pai de vocês, não, mas a gente cuida igual o pai, né?
Mas a gente fica muito feliz porque eu considero um curto período de tempo, menos de um ano, para quem faz transplante capilar, é um período pequeno, porque você só sabe se você aprendeu a cirurgia, se a sua cirurgia está corretamente feita, depois de um ano. Porque é depois de um ano que você vê se cresceu, como que cresceu os seus folículos, né? Então, um ano é um período curto para você aprender transplante capilar, porque você precisa de pelo menos um ano para avaliar a sua área, o seu resultado. Bom, gente, eu vou agradecer. Dr. Said, is that how you spell your name, Said? Hello, do you hear me? Yes, I hear you. How do you spell your name? How do you say My your name is Said. You spell it's correct. Okay, I would like to thank your presence. And if you have Okay. any issue or topic that you can share with us, we're going to be very happy. Okay. Thank you about your invention, and I appreciate your invention to this group. I Eu acho que Travou. acho que travou. O Dr. Said, ele é o cirurgião do Irã, lá de Teherã. Hello, Said. Your internet, I think, is not good. Vamos ver se ele volta. Eu vou falar com ele aqui no particular e depois eu vou agradecer a presença dele. Gente, muito obrigado. As próximas reuniões eu aviso, eu mando a mensagem pelo WhatsApp e se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar aqui no privado. Celso, Thalita, parabéns, muito obrigado aí por compartilhar aí com a gente. Obrigada a você, doutor Leonardo. Todo esse orgulho que você tem da gente, dos filhos, a gente também tem. Do nosso pai, cirurgião em capilar. A gente tem muito orgulho de estar aprendendo com o melhor. E muita admiração também pelo seu trabalho, porque quem vê assim de perto, quem vê no dia a dia, a gente sabe tanto que ele é dedicado. E eu desconheço assim, um profissional tão dedicado e que faz com tanto amor o que faz. Então, hoje a gente saiu cansado, amanhã tem reunião, amanhã tem cirurgia, depois de amanhã também. E ele não cansa de estudar, não. E ele ensina com muito amor. Então, vale muito a pena. Obrigado pelas palavras, Thalita. Então, gente, uma boa noite. Celso, descansa aí que amanhã tem, hein? Opa, maravilha. Estamos prontos aqui para a próxima. Muito obrigado por tudo. Amanhã tem mais. Vamos lá. Valeu, gente. Boa noite, Obrigado. Obrigado, pessoal. Mônica. Tchau. Obrigado, Alan. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.